que diz assim: guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, do livro de Atos, do versículo 26 até o 40, tá? Eu preciso ler tudo para você entender todo o contexto da história. Vamos lá, então. Diz assim, meu título é Felipe e o Eunuco. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se achar deserto, ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Felipe, aproxima desse carro e acompanha-o. 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Felipe, peço que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de outro alguém? Então Felipe explicou e começou por esta passagem da Escritura, anunciando a Jesus. Seguindo eles a caminho, fora chegando a certo lugar, onde havia água, e disse o eunuco, eis água aqui, que impede de ser batizado? Felipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Que palavra, né? Essa ministração nós vamos conversar hoje sobre ser guiado pelo Espírito. E eu queria começar falando com meus irmãos uma coisa muito importante, né? Quem vai guiar você nesse ano de 2021? A produção industrial, a gente vem escutando, vem aumentando mês a mês. Isso é muito bom, e é muito bom você saber disso. A tecnologia melhora o mundo e melhora a vida das pessoas. A gente precisa saber disso e se atualizar nisso. A ciência avança rapidamente. A vacina da Covid vai sair, já estão vacinando, né, em alguns países, em menos de um ano. Temos a vacina, tempo recorde. Se você pesquisar, em 2024, você já tem passeio para a Lua. Tudo isso é muito bom e nós precisamos estar atentos. Mas o mais importante desse ano de 2021 é nós ouvirmos e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Felipe foi guiado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Atos, provavelmente, ele foi escrito no final do primeiro século, pelo autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas. Ele nos relata o caminhar das primeiras comunidades até os confins da terra. Por alguns teólogos, ele é chamado do Evangelho do Espírito Santo, pois conta que o Espírito Santo se fez prometido, fez nascer a igreja e a impulsionou para o testemunho de Cristo a todos os povos, mesmo com a perseguição. A gente precisa lembrar que nós estamos falando do começo da igreja. E nesse começo da igreja, a igreja era perseguida. Então, disse Tertuliano, o sangue dos mártires é semente do Evangelho. Quanto mais cristãos eram mortos, mais o Evangelho crescia, meu irmão, minha irmã. Então, aqui, eu dividi essa nossa reflexão em três partes. Primeiro, tem uma ordem a Felipe. Segundo, Deus tem propósito no envio. E terceiro, Felipe cumpre a missão. Vamos
falar um pouquinho disso. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai. É o radical do verbo que aparece em Mateus 28, 19. É o ide. Portanto, esta ordem dada a Filipe lembra a missão de ir. Também indica, olha só que interessante, Deus pede para ele ir, mas também indica o local que Filipe deve ir e o caminho pelo qual deve seguir. Esse Filipe, provavelmente, é aquele instituído como diácono em Atos 6, do 1 ao 7. Foi escolhido por sua boa reputação e por ser cheio do Espírito Santo. Filipe não passava de um ator que segue à risca as orientações do diretor da cena, o Espírito Santo. Mas o que chama a atenção aqui é o grau de intimidade com Deus para ouvir o Espírito Santo de Deus. Coisa interessante, né? Que intimidade com Deus. Me chama muita atenção isso. Deus vai dando ordem para ele e ele vai ouvindo. Cada um tem sua maneira de ouvir a Deus. Nós, na teologia reformada, Deus fala através da sua palavra. É claro, mas também tem aquele silêncio que você entende que Deus está falando com você, que traz paz para o seu coração. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Que você continue ouvindo o Espírito Santo de Deus e siga a Ele. Segundo, Deus tem propósito no envio. Filipe vai sem hesitar. E seguindo a ordenação do Espírito Santo, ele se aproxima do carro onde estava o etíope eunuco, justamente no momento em que ele lia as Escrituras no livro do profeta Isaías. Oportunamente, Filipe perguntou ao etíope eunuco se ele compreendia o que estava lendo. Esse etíope eunuco era um tesoureiro do alto escalão de Candace, nome atribuído ao título das rainhas mães, que governavam o reino de Mamoré. Ele tinha uma alta posição. E aí eu fiquei pensando aqui, às vezes você tem a oportunidade de falar para o seu chefe, de falar para o seu cliente, de falar de Deus para alguém que tem um cargo muito elevado, e a gente, às vezes, se inibe, né? Às vezes a gente fica retraído. Eu falei no domingo, uma vez eu tive a oportunidade de estar no evento que estava o Anastasia, ele era governador ou prefeito de Minas Gerais, estava no evento, e eu estava louco para poder falar com ele, estava cheio de segurança, mas uma hora teve um momentinho, mas eu me acovardei, eu fiquei meio, me arrependo até hoje, eu falei, oh Deus, mas eu oro por ele, para que Deus coloque um servo do Senhor, se ele é escolhido de Deus, Deus vai achar uma, mas ficou marcado para mim, sabe? Eu tive um momento que eu poderia ter falado para ele, e eu queria falar, mas tinha cheio de segurança ali, acabei não falando, né? Mas fica esse registro para você quando você tiver a oportunidade. Não interessa a classe social da pessoa. Se for um momento que você sentir que foi Deus que colocou no seu coração, fale com alegria. O interessante é o fato de Filipe, de etíope, ir adorar em Jerusalém. Ele estava querendo conhecer a Deus. Ele estava querendo se aproximar. Ele queria, mas ele não dava um passo. No entanto, ele voltou de Jerusalém, lendo as Escrituras em alta voz. Sabe por quê? Porque era um costume da época. Possivelmente, o tipo eunuco, ele era rico. Por quê? Para possuir um exemplar das Escrituras, era um privilégio de poucos. Era um texto exemplar, era do salário de um ano inteiro do trabalhador. De Jerusalém a Gaza, era aproximadamente, diz alguns teólogos, 100 quilômetros. Dizem alguns teólogos que era mais ou menos meio-dia. Com aquele sol escaldante, Filipe segue a hora de ele vai. Alguém que é movido pelo Espírito Santo mostra com clareza a sua disposição. E eu fico deixo uma pergunta para mim e para você. Onde Deus tem mandado você? Terceiro ponto, meu irmão. Filipe cumpre a missão. Novamente, o Espírito fala a Filipe. Olha, ele continua falando com Filipe. Aproxima ao seu carro. Essa é a nova tarefa dada a Filipe. Aproximar-se do etíope. Os atos de Filipe são em cumprimento ao mandato divino. Ele é apenas um instrumento. O clima entre o diálogo entre Filipe e o etíope é no fato de Filipe abrir a sua boca. Iniciar por essa passagem de Isaías. Anunciar Jesus. Esse encontro foi tão profundo, a explicação, que o próprio etíope, eunuco, pediu para ser batizado. O verbo aqui o verbo no grego é utilizado, é o dígenes, quer dizer,
deve ser traduzido por alguém que conduziu, por alguém que guiou, por alguém que explicou com tanta clareza que ele entendeu de quem estava falando e pediu para se batizar. Felipe o conduziu pela mão. Felipe é um diácono e não um general. Por isso, o encontro do etíope com o evangelho não passa por constrangimento, ou coação, ou imposição. Ele acontece ao longo do caminho, com a descoberta de uma boa notícia, adesão voluntária e de coração. E em Zacarias 4:6 diz assim: não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E aí fica uma pergunta para nós aqui. Você tem ensinado com paciência? Porque às vezes a gente quer fazer com que a pessoa se entrega a Jesus goela abaixo, né? Não, a gente precisa ter paciência. Felipe teve paciência, explicou com sabedoria. E eu concluo aqui, meu irmão. Somos chamados por Deus para cumprir nossa missão na terra. Para que possamos ensinar as pessoas, precisamos estudar a palavra de Deus. Assim como Felipe soube esclarecer ao etíope. Deus enviou Felipe para ensinar o evangelho. Olha que interessante. Ao único homem. Não importa quantas pessoas você vai falar na igreja, na live, no seu trabalho, onde você estiver. Eu quero fazer um parênteses aqui que eu falei no domingo. Eu fiquei um tempo na congregação de Talarico, né? E a gente chegava cedo lá, era culto à noite. E teve um mês de julho e não apareceu ninguém. Ninguém. Então, meu filhinho tinha um ano e pouquinho, meu filhinho ficou sentado, minha esposa dirigiu o culto e depois eu preguei. Foi um dia marcante para mim, um dia que eu saí, um dos dias que eu saí, sabe quando você sai feliz da igreja? Estava só a minha família, não importa, irmão. Nós compartilhamos a palavra de Deus, a gente estava junto. E também eu comentei no domingo, eu falei para o Danilo, que ficava muito feliz, tinha uma escala, e vinha os diáconos que vinham ajudar na igreja, era noite, um frio, e eu sei que o Danilo vinha lá de Mogi, e o Danilo vinha ajudar também no louvor, eu ficava muito feliz, falei para ele no domingo, então não importa se tiver 10, 15, 20, que a gente possa falar da palavra de Deus. Meu irmão, é muita alegria a gente falar de Deus. Os resultados vão ser com ele. Precisamos falar para aqueles que foram colocando no nosso caminho. Não se engane, nós somos instrumento do Senhor, mas é o próprio Senhor que age por meio de nós. Em Atos 2:42 diz assim: acrescentado o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Assim como Deus chamou e orientou a Felipe para cumprir a sua missão, falando a sua palavra e batizando o eunuco, Deus coloca pessoas em nosso caminho para que possamos ouvir a pessoa e falar do seu grande amor. Sejam elas ricas, pobres, brancas, negras, diferentes gêneros, religiões. O que vai fazer toda a diferença é estarmos atentos e termos discernimento daquilo que Deus está pedindo para nós. Que possamos ser homens e mulheres, como Felipe, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e que ouçam a voz de Deus. Que você continue, meu irmão, nesse ano de 2021, dia 14 dias do ano, ouvindo a Deus todos os dias. Eu não sei o momento que você tem, se é pela manhã de fazer seu devocional, se é pela tarde, se é à noite, agora, mas que você não esqueça, que você coloque esse devocional, que você coloque esse tempo com Deus. Prioridade na sua vida, prioridade na vida da sua família, para que nesse ano de 2021 você continue sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que a gente possa, juntos, nesse ano de 2021, servir mais e melhor. Tem uma frase que eu achei muito interessante, que vem do mundo corporativo, que diz assim: as empresas querem fazer mais e melhor, mas uma coisa interessante, com um número menor de pessoas. Mas nós, cristãos, queremos fazer mais, melhor, com mais pessoas e cheio do Espírito Santo de Deus. Que você seja, meu irmão, minha irmã, cheia do Espírito Santo de Deus, nesse ano de 2021, para que Deus vai te usar, para que você possa fazer milagres em nome dele. Amém?